1 Samuel, capítulo 17. Louvo a Deus por todos que nos visitam, sintam-se abraçados e mais do que isso, sintam-se convidados para em outras oportunidades estarem aqui adorando a Deus conosco. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. É uma alegria receber vocês. 1 Samuel, capítulo 17, nós faremos a leitura do versículo de número 26 ao versículo de número 37. 1 Samuel 17, do 26 ao 37. Texto bastante conhecido, afinal de contas, quem nunca ouviu falar de Davi e Golias, Quando a gente é pequenininho, a gente já conhece essa história. E mesmo que a pessoa não tenha contato com a Bíblia, não seja criada no catolicismo ou em alguma igreja evangélica, ela de alguma forma vai ter visto um desenho, alguma coisa que fala de Davi e Golias. O capítulo 17 de 1 Samuel fala desse embate, desse duelo de titãs, um com 2,90 de um lado do ringue, e o outro eu não sei, irmãos. Talvez do meu tamanho, um pouco menor, um pouco maior, mas pode ser o Lucas, Lucas? Com 1,94, perto de alguém com 2,90, irmãos, é um anãozinho, A palavra do Senhor diz assim, Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com eles, com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro de sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Meus irmãos, só para contextualizar, para você entender melhor a história, de um lado da colina estavam os exércitos de Israel, enfileirados para a batalha. No meio, um vale, uma depressão, e aqui outra colina, onde estava o exército filisteu. Isso não era uma prática apenas dos filisteus, mas muitos dos exércitos antigos tinham essa prática. Para economizar, para poupar soldado, para poupar armamento, enfim, para acelerar logo o processo, geralmente um dos grandes guerreiros, o herói de guerra de determinado exército, se punha à frente e então propunha um desafio. Golias de Gate,
Golias, da cidade de Gate, era um homem experimentado nas batalhas, desde a sua mocidade. Como eu disse para vocês, 2,90 m. Ele usava uma couraça de bronze. Couraça era um colete de proteção, principalmente para espada e para flecha. Só a couraça pesava 60 quilos, para vocês terem ideia. O capacete mais uns 20. O dardo de bronze que ele carregava nas costas, que era a lança para ele atirar, a ponta 7,2 kg, só a ponta. Você imagina o resto do dardo. A espada nem se fala. O homem era um titã, era um gigante, na acepção da palavra. Ele não era só alto, irmãos, ele era um guarda-roupa de 6 portas. Já viu aqueles guarda-roupa planejado? Não é esse que a gente compra pronto, não. É aqueles planejadão mesmo. Vai até em cima, largo. Né? Vem aqui, Lucas. Vou queimar você. Vem aqui. Vem aqui, Simone. Você já veio aqui. A Simone não tem vergonha. Vem, Lucas. É bom a gente exemplificar um pouquinho. Ó. O Lucas vai subir aqui em cima ainda. Vem aqui, Lucas. Você vai ficar aqui em cima. Ó. Olha lá. Sobe. Aí, ó. Irmãos, era mais ainda, viu? Tinha que ter mais um degrau desse aqui. Só para vocês terem noção de como era a peleja. Né? Olha a Simone. A largura da Simone. Né? É igual eu, sapateira, né? Fininho, estreitinho. Aqui guarda-roupão, ó. Olha lá. Né? Pode sentar, já queimei vocês. Cumpri minha missão. Meus queridos, era algo totalmente desigual. Aos olhos humanos, impossível. Não tem como, irmãos, um homem experimentado na batalha ser vencido por um moço, um rapaz. Só pelas informações que nós temos aqui do peso da armadura, para vocês terem ideia, o exército de Israel foi tentar botar armadura em Davi, muito mais leve. Irmãos, Davi deu 3 passos, caía. Dava 3 passos, caía. Não aguentava ficar de pé, não aguentava o peso da espada. Não conseguia se mexer com aquilo. Quem não é guerreiro, irmãos, não consegue. Vai você colocar, você já viu esses filmes americanos? Tem lá os SEALs, os soldados, né? Eles usam aqueles coletão com rádio aqui, com não sei o que lá, essas polícias, Rotan, vê aqueles camaradas que aqueles... Vai você botar um troço daquele, pende para frente, não aguenta o peso. Né? Era mais ou menos, Davi não conseguiu. Então, essa era a situação. E ele ficou por 40 dias, esse baita homem, esse baita guerreiro, 40 dias ele gritava assim: dê-me um homem para que lute comigo. Se ele me vencer, nós nos entregaremos nas mãos de vocês. Mas se eu vencer, nós mataremos e dominaremos vocês. 40 dias seguidos, irmãos, ele gritou. Adivinha o que aconteceu? Ninguém foi. Todo mundo, o joelho batia palma, né? Já viu o joelho bater palma? Já ficou nervoso? Né? O joelho bate palma. Ninguém foi. Aí Davi, irmãos, pegou, recebeu do pai uma missão. Filho, pega alguns queijos, pega pão, pega alguns mantimentos, vai lá ver como estão seus irmãos. Entrega lá para o rapaz dos mantimentos do armazém lá da guerra e vai sondar os seus irmãos. E ele foi. Chegou lá, ele viu o alvoroço. O bochicho estava grande. E ele escutou com certeza o gigante gritando: dê-me um homem, seus covardes. E ele insultava, irmãos. Eu não posso falar as palavras que ele falava, lógico. Mas ele insultava com palavras pejorativas o exército de Deus. Ele zombava de Deus. Ele engrandecia os seus deuses pagãos e zombava do Deus de Israel. E Davi ouviu aquilo. E Davi começou: escuta, vem cá, o que o rei prometeu para o homem que lutar e vencer ele? Olha, o rei vai dar para esse homem riquezas, bom, vai dar a filha em casamento, opa, está melhorando. E o principal, vai isentar de imposto, ele e a sua família. Oh, aleluia, glória a Deus. Você já pensou? Você ganha isenção de imposto no Brasil? Você trabalha, eu e você trabalhamos 5 meses para pagar imposto, irmãos. Quanta coisa a gente ia fazer, hein? Com 5 meses de renda a mais? Né? Aí ele se animou ainda mais.
E foi se desenrolando até chegar aonde eu li com vocês. Meus queridos, afinal de contas, você já se perguntou o porquê das suas cicatrizes? O porquê das suas lutas? O porquê você já enfrentou tantas dificuldades na sua vida? Por que você teve que passar por aquele vale tão difícil? Enfrentar talvez o abandono, enfrentar talvez a traição de alguém que você confiava. Por que você padeceu tanta necessidade em algum momento da sua vida? Talvez até pereceu com falta de algumas coisas. Enfim, cada um de nós tem uma história. Cada um de nós tem a sua dor. E a dor de cada um, irmãos, é a dor que dói. A pessoa pode contar a história mais triste para mim. Eu vou me solidarizar com ela, eu vou admirar a garra dela, a fibra dela. Mas não adianta, a dor que dói é a que dói em mim. A que eu sinto é a que está em mim. De verdade. Então a gente não pode falar assim, mas fulano tem uma vida boa, não sofreu nada, quem sofreu fui eu. A gente não pode falar assim. Porque cada um sabe a dor que tem. Cada um sabe o que carrega dentro do peito. Então todos nós temos cicatrizes. Já passamos por situações amargas, por momentos difíceis dentro da nossa realidade. Tem uma expressão que diz assim, nós estamos no mesmo barco. Ela não é verdadeira. Nós estamos no mesmo oceano, não no mesmo barco. O barquinho é individual. O oceano é o mesmo. O barco, cada um de nós tem o seu. Cada um sabe das suas lutas. Você já se perguntou? Tenho certeza que já. Senhor, por que eu tinha que passar por aquilo? Por que eu tinha que ouvir aquilo que eu ouvi? Por que eu tive que sentir aquilo que eu senti? Por que eu tive que vivenciar aquilo? E tem coisas que a gente não entende até hoje. Quando a gente olha para a vida de Davi e para a vida de outros personagens bíblicos, a gente vai entendendo o porquê. Meus queridos, todas as batalhas e lutas que a gente passa, elas vão nos moldando, elas vão nos lapidando, é um processo que Deus vai fazendo em nós. O tema da mensagem dessa noite é que toda grande conquista traz consigo um processo de grande preparação. Eu vejo famílias aqui, vejo esposo, esposa, vejo pais e mães, vejo avós, vejo gente que quer viver uma família abençoada, que quer os seus filhos na presença de Deus, que quer o seu casamento alicerçado, gente que quer formar uma família que é solteiro, mas que tem sonho de formar sua família um dia. E se nós queremos verdadeiramente, vivenciarmos a plenitude, desses projetos, desses sonhos que a gente carrega, a gente tem que passar pelo lapidar, por esse processo de preparação. É um processo. E a vida de Davi mostra isso. Deus tirou Davi do pastoreio de ovelhas para se tornar o rei de Israel, da nação mais poderosa e abençoada da terra. Ué, pastor, mas ele não foi rei dos Estados Unidos? Não, mas quem disse para você que os Estados Unidos é a nação mais poderosa? A nação mais poderosa da terra é Israel, irmãos. E não tem conversa. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus. Pastor, o senhor aprova a maldade que eles estão fazendo na Palestina? Eu não estou dizendo isso. Serão cobrados e serão julgados por aquilo que é errado. Mas Deus tem uma aliança com aquele povo. E nem todos que estão lá compactuam com tudo o que acontece. Agora é certo, Deus chamou Israel. A salvação nasceu em Israel e se estendeu aos gentios, a nós, aos demais. Toda grande conquista traz consigo um processo de preparação. Nas Olimpíadas, de 4 em 4 anos, no ciclo olímpico, a gente vê uma prova chamada 100 metros rasos. Homens e mulheres, irmãos. Com a perna desse tamanho, corpo forte, com potência. Eles treinam para ter potência, eles têm que correr 100 metros só. Então eles precisam ter explosão. Eles treinam, irmãos, de 10 a 20 anos, dependendo do atleta, irmãos. 6 a 8 horas por dia. Tem uma disciplina, uma rígida de alimentação. Esses dias eu estava ouvindo um atleta falar, você sabe qual que é a alimentação dele de manhã? Para ter o mínimo de percentual de gordura, para ter músculo, explosão. Irmãos, eu quase caí das pernas.
2 castanhas do Pará, um ovinho mexido, mais uma proteína lá, alguma coisinha, e um shake lá que eles tomam lá, que é de vitamina lá. É isso. Eu falei, graças a Deus que eu não sou atleta. Deus não me chamou para isso. E nem quero. Mas eles foram chamados. Para quê? Anos e anos se abdicando de alimentação, se dedicando para chegar, irmãos, numa Olimpíada, numa prova que dura 10 segundos, onde eles estão tentando quebrar o recorde do Usain Bolt lá de 9 pontos, não sei quantos segundos, ninguém consegue. Eles vivem uma vida, irmãos, por 9 segundos, se dedicam para aquilo. Então é o processo que eles têm que passar a se preparar para alcançar o alvo deles, que é uma medalha olímpica. Nós temos um alvo maior. O nosso alvo, o nosso prêmio é a soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isso exige uma preparação. Nós também temos que abdicar, abrir mão, né? Cuidar do que nós comemos no sentido espiritual da nossa vida, né? Nos prepararmos, fortalecendo os músculos da nossa fé, da nossa alma com a palavra de Deus, nos alimentando, né, com a oração, enfim. Toda grande conquista traz consigo um processo grande de preparação. Primeira coisa que, meditando nas Escrituras aqui, e eu quero compartilhar com vocês, é que Deus não nos vê como o homem natural nos vê. Você já se perguntou? Como será que a maioria das pessoas me vê? Você já se perguntou? Já teve a curiosidade? Quando eu vou no mercado, quando eu estou na rua, quando eu estou na igreja, enfim, olha, como será que as pessoas me veem? Eles me veem uma pessoa agradável, uma pessoa abençoada, uma pessoa companheira, ou eles me veem uma pessoa chata, uma pessoa, né, metida, uma pessoa, não sei. Irmãos, se você pegar 10 pessoas e perguntar como elas veem a mesma pessoa, talvez você vai ter opinião diferente das 10. Por quê? Nós vemos, irmãos, o exterior. Nós avaliamos as pessoas pelo que está por fora. Pela aparência, pelo que ela fala, pelo que ela posta, enfim, pelo carro que tem, pela casa onde mora. Nós somos assim. E é claro que essa não é a melhor maneira de olhar para as pessoas. O próprio profeta Samuel teve uma surpresa. Quando Deus rejeita Saul e manda ele ir até Efrata, lá na casa de Jessé, e manda ele ungir um dos filhos de Jessé como próximo rei, ele chega lá, irmãos, Davi não estava. Davi estava apacentando as ovelhas. Estava Eliabe, estava Abinadab, estava Samá, estavam os outros. Irmãos, quando Samuel entrou e viu Eliabe, que já era guerreiro, já estava alistado no exército, camarada alto, forte, preparado, já falava, né, já tinha o jargão. Você já reparou como é que a polícia conversa com a delegada para você ver, né? Esse é o jargão da polícia, né? Eles falam diferente. Eles têm os jargões deles, né? Ele já tinha o jargão de guerra, tudo, jeito de andar, a forma como ele aparece. Na hora Samuel falou, já pegou o jarro lá com o óleo e já ia derramando. Opa! Deus falou, pera lá. Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Não é esse. Não é esse também. Não é nenhum dos que estão aqui. Pergunta para o pai se tem outro. Claro que Deus sabia, né? Aí Jessé falou, tem um mais moço. Está lá cuidando das poucas ovelhas que eu tenho lá. Manda chamar. Quando chega Davi, é esse o meu ungido, o meu escolhido. Pode derramar o óleo. É esse que tem o coração segundo o meu coração. Irmãos, e que bom que Deus não vê como as pessoas veem. Que maravilha, Senhor. Que bom. Que bom que Deus não nos vê como o homem nos vê. O texto que a gente leu mostrou aqui Eliabe. Eliabe olha para o lado e vê Davi. E na hora ele vai lá, o irmão mais velho, né, chegou e falou, escuta aqui.
Quem te chamou aqui? Você é pastor, rapaz. Você tem que estar lá no meio do mato cuidando de ovelha. Eu conheço você. Você é presunçoso, metido a besta. Irmão, quem é visitante não se assusta, não. É que eu falo as palavras para entender, né? É que se a gente falar algumas palavras da Bíblia, fica difícil entender. Não que vocês não sejam inteligentes, mas é para facilitar. Vamos falar o São Joanês, né? Nós não falamos assim, metido a besta? Né? Você é metido a besta. E Eliabe já estava com rancor de Davi. Porque ele sabia que Deus tinha escolhido Davi para ser rei e não ele. E já alimentava ali uma contenda com seu irmão. Eu sei, você é presunçoso, você é metido a besta, você está aqui só para ver o fervo. Aí Davi falou, oxe, eu sou o último que falo primeiro campanha? Não é assim que a gente fala? Oxe, eu só fiz uma pergunta, não pode perguntar mais não? Coitado de Davi, deu até dó do Davi. Eu me coloco no lugar dele, é tão ruim, né? Se tomar uma pedrada dessa na cabeça. Mas ele não ligou, não. O irmão olhou para ele e viu que é um presunçoso. Irmãos, nem o pai, nem os irmãos, nem o rei, nem o inimigo dava nada por Davi. Quando Samuel foi ungir, Jessé nem se preocupou. A ordem era para trazer os filhos diante do profeta. Ele nem se preocupou em chamar o mais moço. Por quê? Ele falou assim, não, aquele lá não, com certeza não vai ser ele que Deus vai escolher. Os irmãos dele estão à frente dele. Os irmãos, menos ainda. Tinham ele como um presunçoso, arrogante, filhinho do papai. O rei, Saul olhou para ele e falou, não, meu filho, você não pode lutar, você é só um menino, não dá. E o inimigo, quando olhou para ele, falou, deu risada e falou, mas você só pode estar brincando, né? Eu pedi um guerreiro, vocês me mandam um menino. Aí no menino que acha que eu sou um cachorro, me vem com pedra na mão para atacar em mim, ué, vocês estão pensando o quê? Ninguém viu em Davi um guerreiro corajoso. Ou o rei a qual ele já tinha sido ungido. E assim somos nós. As pessoas olham para nós e, mas não tem mais jeito para essa daí. Acabou. Mas aquilo ali, aquilo lá, aquilo não. Não tem mais jeito. Irmãos, que bom que Deus não nos vê como o homem natural nos vê. Onde o homem natural vê um casamento destruído, Deus vê um casamento restaurado. Onde o homem natural vê alguém na sarjeta jogado no álcool, lá embriagado, e a gente passa e fala, coitado, vai morrer na embriaguez. Deus pode salvar, curar, libertar e fazer um pregador do evangelho. Onde as pessoas olham e falam, aquele filho lá daquele casal lá, coitado, isso aí está condenado, não sai mais das drogas, não sai da bebedeira, não sai da... Deus tem poder para restaurar. Deus não nos vê como o homem natural nos vê. O plano de Deus para nós, irmãos, Deus olha para todos aqueles a quem Ele quer salvar. E Ele tem o mesmo plano para todos nós. O plano de Deus maior, claro que dentro desse plano maior, Ele designa uns para cada área e cada chamado. Mas o plano maior de Deus, o plano maior de Deus, o plano macro de Deus, é nos fazer seus discípulos. O que Deus quer para mim e para você é que nós nos tornemos seus discípulos. Deus quer salvar, preparar, consolidar, enviar. Deus salva, Deus prepara, Deus consolida, Deus envia. É para isso que Ele nos chama. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que nesse processo de preparação de Deus, surgirão instrumentos de Deus a nosso favor. Isso é maravilhoso. Deus pega gente que parece que não é nada, que não vai ser nada, porque pastor de ovelha é o que mais tinha em Israel, irmãos. Não é que era uma profissão que não prestava, não é isso. Mas era uma profissão muito comum. Com todo respeito, tem profissões da nossa atualidade que a maioria das pessoas não quer. Porque são profissões que exigem muito do físico, que remuneram mal, que não são valorizadas. Não é que elas não têm importância, mas as pessoas querem fugir.
Lá nos Estados Unidos, por exemplo, por que os brasileiros vão muito para lá? Os brasileiros não vão para ser gerente de banco, ser CEO. O que o brasileiro trabalha quando vai para os Estados Unidos? Pintor, carpinteiro, pedreiro, jardineiro. Geralmente começa por aí, cozinheiro. Por que vocês acham que o brasileiro faz esse serviço? Porque o americano não quer. E no Brasil também não é diferente. Então, ser pastor de ovelha era uma profissão muito sofrida, muito mal remunerada, mal valorizada. Não era vista com bons olhos, como outras, por exemplo. Mas, irmãos, Deus pegou um menino pastor de ovelhas, olhou para ele e viu nele, irmãos, algo que os outros não viam. Deus, quando olha para nós, vê aquilo que os outros não veem, e aquilo que muitas vezes nem nós enxergamos. Ele vê, Ele chama, Ele salva, Ele prepara. Nada do que você já passou na sua vida, tanto aquilo que Deus permitiu, como aquilo que foi fruto de um erro seu, tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo. E é interessante aqui que o verso 31 vai dizer assim, ó: alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Olha que interessante. Davi ouviu as afrontas de Golias e começou a perguntar: escuta, o que o rei vai fazer com o homem que vencer? O rei vai dar riqueza, o rei vai dar a filha para casar e o rei vai anistiar dos impostos. Ele falou: mas será que isso aí não é fake news? Eu vou para lá, vou perguntar de novo. E daí, o que o rei? A mesma coisa. A mesma coisa. Opa, então é sério mesmo, é verdade. Mas ele falou uma coisa interessante. No primeiro grupo que ele pergunta, ele falou assim: quem é esse gigante, esse tal de Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Se eu tiver a oportunidade de enfrentá-lo, eu vou mostrar para ele com quantas pedrinhas do rio se faz uma canoa. Com pedrinha não dá para fazer canoa, né, irmãos? Passou os gravetos, né? Faz um gigante cair. Irmãos, aí o que acontece? Vocês sabem como é que é conversa, né? Toma cuidado com o que você fala, né? Principalmente, é pecado, já não deve fazer. Não fale da vida dos outros, porque se você falar, vai chegar no quem você falou. Então cuidado. E geralmente chega distorcido. Mas nesse caso aqui, irmãos, a conversa foi para um bom propósito. Ele falou, e aí um foi contando para o outro: rapaz, está vendo aquele moço lá, ruivo, cabelinho de fogo lá, né? Olhinho clarinho, aquele rapazinho bonitinho? Que Davi era um moço bonito, irmãos, de boa aparência. Era esse Zenzo que tem hoje, nessa geração, esses menininhos criados por vó, bonitinho, né? Leite e pera, né? Ele era bonito mesmo, de verdade, né? A Bíblia diz que ele tinha boa aparência, menino bem criado, porte bonito. Não tinha nada de guerreiro. Quando você pensa em guerreiro, você pensa o quê? Aqueles homens ogrão, né? Cheio de cicatriz, né? Fala grosso. Davi era o oposto. Tá vendo aquele mocinho ali? Ele falou que se botar ele com o gigante, ele põe o gigante no chão. Aí foi a conversa, foi chegando, até que chega perto da tenda do rei. Até que chega num dos soldados do rei. E um dos homens de confiança do rei chega e fala: rei, achamos o homem. Encontramos alguém que vai encarar esse Golias. Quem é? Manda chamar. Irmão, Saul estava achando que era pelo menos um homem de uns 2,10, né? Fortão, né? Tá bem apanhado. Irmãos, você já pensou? Eu me coloco no lugar de Saul. Estou esperando um baita de um homem para enfrentar aquele gigantão. Irmãos, chega aquele moço, todo bonito, aparência de ator da Globo, não tinha nada de guerreiro, né? Chega lá: vem moço, vem aqui. Como Deus, já vou descartar você logo, né? Vamos conversar, vamos fazer uma entrevista aqui para ver se você passa, né? Ei, eu vou enfrentar esse homem. Você não pode, meu filho. Você não tem condição, não dá. Não, mas eu vou enfrentar. Olha que interessante. No processo de preparação surgirão instrumentos de Deus a nosso favor. O que aconteceu? Deus fez com que
a conversa fosse rodando, 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 até que chegasse em quem deveria chegar, que era no rei. Irmãos, no nosso processo de preparação, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Deus vai levantar gente para ser instrumento na nossa vida. Eu partilho de uma seguinte ideia: na vida, nós precisamos construir pontes, não derrubá-las. Na vida, a gente tem que construir aliança. A gente tem que ter bastante conhecido. A gente tem que ter bastante gente do nosso lado. E claro, se puder, ter o maior número de amigos possível. Amigo verdadeiro é difícil. Pastor amigo meu já velho diz que amigo, se caber numa palma da mão, se você tiver a palma da mão cheia, você já é milionário. Mas se tiver pelo menos um amigo que se torna irmão na hora tá bom demais. Mas a gente tem que procurar, irmãos, estar rodeado de pessoas. Por isso que é importante ser igreja. Por isso que é importante congregar. Por isso que é importante fazer parte do corpo de Cristo. Porque você nunca vai estar sozinho. Deus sempre vai levantar alguém no pior momento seu para ser um instrumento ao teu favor, para te ajudar na hora da angústia. Eu sempre lembro, o exemplo da Simone para mim é o mais claro, hoje. Né? A Simone passou, irmãos, pelo vale da sombra e da morte, por todas as dificuldades, como outras pessoas passam também, na questão da depressão. Mas graças a Deus, antes da Simone passar por isso, ela estava ligada no corpo de Cristo. E por mais que a gente falhou em alguns momentos, que a gente não deu o suporte que deveria, porque a gente não consegue mesmo, a gente é miserável, pobre, a gente é ser humano, falha mesmo, a gente não consegue fazer tudo que deveria, porque nós somos covardes, muitas vezes. Mas com tudo isso, Deus não desamparou a Simone, financeiramente, afetivamente, em todos os sentidos. Tanto é que nas horas certas foi colocando gente certa na vida dela. Louvado. É verdade ou não, Simone? É verdade, está aí. Agora imagine se a Simone não tivesse ligada nesse corpo, tivesse sozinha quando tudo aconteceu. Seria muito mais difícil. E por fim, queridos, nossas dores, dissabores, cicatrizes e dificuldades ao longo da vida cooperam para a formação e transformação de simples pessoas em grandes guerreiros. Verso 34 ao 36. Estava na entrevista, lembra que eu falei para vocês que Saul estava entrevistando Davi? Aí na entrevista, Davi vai responder para ele, falou, olha, você não pode lutar com ele, você é um menino, esse guerreiro aí, desde que ele tinha a sua idade, ele já era guerreiro famoso, não dá para você lutar contra ele. Davi respondeu, este seu servo aqui, ó, apacentava as ovelhas do seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu ia atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. A palavra incircunciso aqui é pagão, tá, irmãos? Para você entender, não vou entrar no mérito da questão, só para entender, é pagão. Né? Era alguém que não servia a Deus, não tinha uma aliança com Deus. Então, você está dizendo que eu sou moço, não posso lutar? Eu vou dar as minhas credenciais, está aqui. Várias vezes, leão, urso deram contra o rebanho que estava aos meus cuidados, eu fui atrás, eu bati neles, eu botei para correr, eu resgatei a ovelha, o cordeiro, e quando eles se viravam e me atacavam, eu matei. Está vendo só, irmãos? O processo de Deus. Davi passou pelo que passou. Foi pastor de ovelhas. Enfrentou feras, bestas feras. Enfrentou o frio da madrugada, o calor do dia. Né? Dormiu muitas vezes ali ao relento, na porta ali do aprisco, guardando as ovelhas de seu pai. Enfrentou a desconfiança dos irmãos, enfrentou a desconfiança do pai, enfrentou a desconfiança do rei, enfrentou a desconfiança de todos. Tudo isso havia um porquê. Deus estava preparando ele para esse momento. E aí, irmãos, Saul, no verso 38, diz assim, pois bem, eu vou vestir você então. Saul vestiu Davi com a própria armadura dele. Olha o rei, irmãos. Olha a autoridade que Davi falou isso.
Como que Deus havia preparado ele. Saul pegou a própria armadura, vestiu nele, pôs o capacete de bronze e tal, vestiu a couraça, mas não teve jeito. Davi não conseguiu usar. Ele foi e enfrentou o gigante da maneira que Deus o havia preparado. 5 pedras do ribeiro ele pegou, uma tiradeira, não é estilingue, pesquisa lá hoje, está fácil. Vai para o Google, vai para o chat GPT, vai para o YouTube, põe lá a tiradeira, você vai ver o que é. Rodou, a pedra encravou na testa do gigante. Todo o processo da nossa vida, tanto as coisas boas e difíceis, irmãos, fazem parte para formar-nos homens e mulheres que vão enfrentar o gigante, que vão enfrentar as agruras da vida, os dissabores da vida, os reveses da vida, sem voltar atrás. Nós precisamos avançar, nós precisamos enfrentarmos. Nós estamos vivendo um tempo onde filhos estão sendo criados para serem covardes. Filhos que não têm mais coragem, irmão, de enfrentar a vida. Filhos que estão, muitas vezes, sendo criados de uma maneira que não deveria ser. Pais fazendo tudo pelos filhos. Os filhos não são experimentados mais. Uma geração que não quer lutar, que não quer batalhar, que não quer enfrentar os gigantes. Uma geração que quer tudo, irmão, que cai no colo, cai no céu, cai de graça. Não vai, do céu não cai nada de graça. Nós precisamos entender que todo o processo que forma o conjunto, a conjectura do nosso ser, está nos preparando, irmãos, para nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Agora, a gente precisa estar pronto para quando o desafio vier, quando o gigante se colocar diante de nós, nós o enfrentarmos. Davi foi, irmãos. O gigante se posicionou, gritou, bradou, esperneou, ameaçou. Davi disse para ele, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. Rodou, irmãos, a tiradeira dele. A pedra cravou, o gigante caiu com o rosto no chão. Ele subiu em cima do gigante, puxou a espada dele, cortou a cabeça dele, catou a cabeça e mostrou para todo Israel. Quando eles viram aquilo, irmãos, eles desceram o vale, correram, mataram uma quantidade enorme de filisteus, até chegar em Ecrom, na capital deles. Está vendo só? O nosso Deus é um Deus que mesmo no nosso pior, mesmo nos momentos mais difíceis, permite situações assim, para nos provar, para nos fortalecer, para que sejamos homens e mulheres de Deus, que não fogem à batalha. Quantos crentes fujões. Satanás bate o pé, parece aqueles cachorrinhos assustados. Caim, 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 vai para debaixo da cama. Acontece qualquer coisa, não vou mais para a igreja. Eu não vou orar mais, parece que eu oro só. É a geração dos crentes mimimi, chorão. Ora por mim, estou fraco. Irmão, você é galinha da Angola. Né? Deus chamou você para ser águia, não para ser galinha da Angola. Com todo respeito às galinhazinhas da Angola. Tudo o que passamos, tudo o que sofremos, tudo o que vivenciamos, faz parte de um processo de Deus para nos fazer, irmãos, soldados nas fileiras do Senhor, discípulos do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé?